Boa tarde mais uma vez para você, para todos aí no estúdio, todos que nos assistem. Senador, muito obrigada por participar com a gente agora na entrevista. Eu queria que o senhor aproveitasse, por favor, e desse uma geral de como que o senhor pretende conduzir esses trabalhos, que vão ser muito difíceis, e também queria que o senhor explicasse o que o senhor pretende fazer para evitar que 2026 contamine esse debate que é tão importante para o Brasil, para a população brasileira. Bom, na verdade, esse tema da segurança pública, ele é uma história da minha vida, né? Eu fui delegado por 27 anos e sou professor de Direito Penal e Processo Penal. Então, nós vamos tentar fazer com que essa CPI não se transforme num palanque político eleitoral, porque tanto eu como o Alessandro Vieira, que é um senador também egresso da Polícia Civil, tem essa experiência, seja no âmbito de ter trabalhado em diversas delegacias ou unidades, até mesmo com presos, para dar essa resposta à sociedade, porque o que não podemos é permitir o que está acontecendo, porque a segurança pública é um direito de todos, mas é dever do Estado, mas a população que mais sofre está em estado de vulnerabilidade em diversos aspectos, imposta pela ausência do Estado, e ali se impõe um terror pelo medo. Então, eu acho que aqui na comissão, tanto eu como o Alessandro, a gente vai pautar, observando os princípios da administração pública e tendo a serenidade para tentar coibir qualquer discurso ou qualquer interesse que venha buscar um interesse de pirotecnia ou de palanque eleitoral. Eu quero blindar isso da comissão. Eu sei que é um desafio. Mas eu tenho certeza que a gente tem como prosseguir isso. Hoje nós já aprovamos o plano de trabalho, já aprovamos os requerimentos do relator e eu acho que nós temos tudo para dar uma prestação de um serviço à população. O que não pode é o legislador, nós, no âmbito do legislativo, não está tendo um comportamento que vá efetivar e assegurar essa garantia constitucional. Senador Marcelo Cosme aqui do estúdio, obrigado por estar com a gente aqui no Estúdio I. Eu estava acompanhando ali quando vocês ficaram nessa discussão da decisão de quem estaria o comando, e a gente sabe que a CPI tem nomes muito fortes para os dois lados. A gente pode destacar Jacques Wagner no lado do governo, Flávio Bolsonaro no lado da oposição. O senhor fala em tentar controlar essas forças, porque é o que a gente começou discutindo, o senhor começou falando, é você trazer uma resposta. O senhor não é responsável pelo relatório, mas o senhor é responsável pelos trabalhos da CPI. Que resposta, então, essa CPI pretende dar a um país que tem quase todo o seu território hoje refém de facções criminosas? E quando a gente olha para o Rio de Janeiro, tem as milícias. E quando a gente olha para boa parte do país, ainda tem alguns, e exceção temos que abrir sempre, policiais envolvidos com tudo isso. Perfeito, Marcelo. Eu acho que esse é o grande desafio. Passou da hora, porque quantas operações já são feitas, tanto em São Paulo, nos grandes centros, no Rio de Janeiro, e que, infelizmente, nós temos um resultado devastador de vítimas fatais, inclusive policiais, a quem eu quero aqui render minha solidariedade às famílias dos 4 policiais. Mas é preciso que o parlamento dê uma resposta mais contundente para essa população, porque quem sofre com essa violência, com todo respeito, não é a camada economicamente mais favorecida, mas a população que está lá subjugada pelo tráfico, subjugada pelo Comando Vermelho, subjugada pelo PCC, que tem que pagar pedágio para entrar no seu bairro, tem que pagar pedágio para ter o seu comércio aberto, que tem que, inclusive, se submeter a toda e qualquer forma de tortura e constrangimento diante da ausência do Estado. Então, essa é uma determinação constitucional, mas é preciso que o Estado, através do Legislativo, dê essa resposta, e a integração do Executivo para fazer essa coordenação de que todos os entes federativos, União, Estado e municípios, se unam para dar essa resposta e garantir essa determinação constitucional de segurança pública e direitos de todos, dever do Estado. O que não podemos admitir é que, passado o calor infelizmente, dessa operação que resultou com 121 vítimas fatais, sem falar naquelas que estão nos hospitais, volta aquele estado de domínio, de medo, imposto pelo crime organizado. Eu acho que é essa a resposta que nós temos que fazer, e eu espero que dentro da comissão a gente possa coibir esse discurso que vai querer politizar o tema da segurança pública. Eu tenho minha consciência muito tranquila e falei isso para todos eles. Quando foi vetado a saída temporária, eu fui o primeiro a falar, e eu era líder, inclusive, do PT no Senado. Eu falei assim, olha,
não é razoável você pegar uma pessoa hoje condenada criminalmente que com 1/6 da pena já sai em regime aberto. A cada 3 dias trabalhada, remissão de pena pelo trabalho. Lê o livro, remissão da pena pelo trabalho. 1/3 da pena, livramento condicional. Final do ano, indulto e comutação de pena. Ainda você vai dar 35 dias para essa pessoa? Isso não é razoável. Como eu apresentei um projeto para aumentar, e foi aprovado aqui, Senador, inclusive com apoio da direita, aumentando o período de internação para adolescente em conflito com a lei. Eu acho que nós temos que dar a garantia de que essa pessoa que opta pelo crime seja responsabilizada. senador, boa tarde. Pois não, boa tarde. Flávio Oliveira, aqui do Rio de Janeiro. Eu gostaria de lhe perguntar sobre o escopo dessa CPI. Parece muito amplo, à luz de quem acompanha os movimentos políticos. O senhor já mencionou Comando Vermelho e PCC, as duas maiores facções do país. Há referências à investigação também da milícia. Como é que isso será possível, levando em conta, inclusive, o calendário eleitoral de 2026? Bom, na verdade, eu fico muito confortável para estar assumindo essa presidência, juntamente com o colega Alessandro, porque nós temos um procedimento de comportamento mais criterioso no sentido objetivo. Então, por exemplo, hoje foi instalada, nós já aprovamos o plano de trabalho e já aprovamos requerimentos. Então, claro que eu vou pautar e vou verificar qual o momento oportuno para pautar os requerimentos e ali, de acordo com que a oitiva ou a coleta dos materiais, dos documentos de forma objetiva ou subjetiva, a gente vai dando um contorno que seja adequado para que efetivamente essa CPI preste um serviço à população brasileira. O que nós não podemos normatizar, banalizar a violência como acontece hoje, infelizmente, no Brasil e não é diferente nos grandes centros. Senador, rapidinho para tirar uma dúvida, que os meus colegas têm mais perguntas, o senhor falou que já aprovaram requerimentos. Foi o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, que foi aprovado o requerimento para a convocação dele, é isso? Dentre outros. Quem mais? Foi isso mesmo. Que outras pessoas foi aprovado o requerimento, senador? O senhor lembra quem mais? Não lembro. Estaria o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, nessa lista? O governador Cláudio Castro está na lista dos convocados? Também está. Por favor, ministro. Governador Tarcísio. Se puder, Elisa, então, lembrar os nomes para a gente, por favor. Certo. Senador, Marcelo Lins aqui do Rio de Janeiro também, com uma pergunta. Eu sei que o senhor está em cima do laço aqui, mas na sua expectativa, qual o que de melhor pode acontecer ao final dessa CPI? Vocês esperam sair com indicativos para a tomada de medidas? Vocês esperam sair com novas investigações a serem abertas? Contribuir para um sistema único de segurança pública? Contribuir nos debates da PEC da segurança? Qual é a melhor possibilidade de resultado dessa CPI, no seu entender? Eu acho que já passou da hora de nós políticos, de tanto o executivo, governadores, União, Estado e município, entender que essa é uma garantia constitucional e que todos nós temos que unir esforços para coibir. Todos nós temos interesse na redução. O crime é um fenômeno social e todos nós temos interesse na redução desse fenômeno. Agora, é necessário que a gente efetivamente dê uma resposta que vai assegurar essa garantia constitucional. Eu quero deixar claro aqui, por exemplo, que nós aqui no Senado aprovamos a ampliação e a lei antiterrorismo. E está desde 2023 na Câmara dos Deputados. Nós aprovamos decisão terminativa, projeto que aumenta o período de internação. Então, é óbvio, e eu não tenho esse discurso extremamente punitivista, eu acho que nós temos que dar toda a oportunidade para a população, principalmente a população mais pobre, que tenha saneamento básico, iluminação pública, escola de tempo integral, uma boa alimentação, para que o jovem não seja cooptado pelo tráfico ou pelas milícias para a prática criminosa. Agora, quando isso ocorre, é preciso que o Estado esteja presente. E, para isso, nós temos que ter legislação mais rigorosa, nós temos que ter um apoio e uma presença do Estado, através de todas as instituições de segurança pública, para diminuir a frequência do índice de criminalidade. Senador Fabiano Contarato, Valdo Cruz, aqui de Brasília. Senador, o presidente Lula hoje, em entrevista para correspondentes estrangeiros, comentando a operação do Rio de Janeiro, disse o seguinte: é importante ver em que condições se deu a operação. A ordem do juiz era uma ordem de prisão, não uma ordem de matança. E o que houve foi uma matança. Mais abaixo ele fala também. O dado concreto é que a operação, do ponto de vista da quantidade de mortes,
as pessoas podem considerar um sucesso, mas do ponto de vista da ação do Estado, eu acho que ela foi desastrosa. Como é que o senhor avalia essa questão da letalidade dessa operação e essas críticas do presidente Lula à operação do Rio de Janeiro? Eu acho que é legítima a preocupação do presidente Lula, porque o Brasil, o império da Constituição Federal, ela proíbe pena de morte. Mas também nós temos que entender que, e aí quando você fala assim, quando nós preparamos para passar, essa operação ela foi um sucesso ou ela foi um desastre? Houve o retorno da ocupação da sociedade? Restituiu a tranquilidade para a população e ela teve um saldo de 121 mortos, dentre elas 4 policiais. Então, restituímos a paz, a pacificação social naquela localidade, o poder público retomou a localidade naquele contexto. Então, quando você enxerga essa fotografia de 121 mortos, é óbvio que ninguém aqui está celebrando a morte, é óbvio que tem efetivamente que apurar as circunstâncias dessa operação. Mas também eu não posso deixar de reconhecer que o próprio Código Penal, no artigo 23, determina que não há crime quando o agente pratica o fato em legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito ou estrito cumprimento da dever legal. Então, às vezes, quando você entra num local desse, dominado seja pelo Comando Vermelho, seja pelo CCC, seja pelas milícias, e você é recebido com fuzis, você não tem outra alternativa do que repelir aquela injusta agressão para preservar a própria vida. Eu não estou aqui pré-julgando e nem legitimando morte nenhuma. Eu só acho que a fala do presidente ela é correta quando fala qual foi o sucesso dessa operação se não restituiu a paz no local, se vitimou 4 policiais. Isso por si só já diz. Então é necessário que agora, esse é um outro desafio da CPI, ver quais são as formas de controle, seja do controle externo ou dos órgãos de fiscalização e controle das polícias, as corregedorias, como é que os policiais agiram dentro daquilo que determina o Código de Processo Penal ou naquilo que foi para assegurar uma excludente ilicitude, isso vai ser visto através da apuração desse inquérito. Agora, eu não posso pré-julgar. Eu tenho que entender o seguinte, que se você não restituiu a paz à comunidade, a operação, para mim, ela não foi um sucesso. Se 4 policiais foram mortos, ela, para mim, não foi um sucesso. Eu não tenho como comemorar a morte de 121 pessoas. Então, é isso. Acho que a reflexão que o presidente Lula é tão somente nesse sentido. Isso não está legitimando ou antecipando qualquer... Porque só quem estava lá naquela linha de frente para saber se, naquele contexto, foi razoável utilizar os meios necessários para conter uma injusta agressão ou repelir uma injusta agressão. Presidente, senador, boa tarde, eu Thomas Trauma aqui do Rio. A CPI vai funcionar ao mesmo tempo que o Congresso está discutindo uma série de medidas, a PEC da segurança, o projeto que é das antifacções, o projeto que é transformar as organizações criminosas como narcotraficantes, ou seja, vai estar dentro de um contexto extremamente conturbado de discussão sobre segurança. Como é que o senhor pretende separar a CPI dessas discussões ou trazer essas discussões para dentro da CPI? Eu queria saber como o senhor imagina que vai funcionar nesse ambiente conturbado de discussão tão pesada desses assuntos. Eu acho que elas coexistem e podem caminhar de mãos dadas, não vejo problema. Existe uma frase de um poeta, Victor Hugo, que fala: não há nada mais poderoso do que uma ideia quando o seu tempo chega. Às vezes, infelizmente, precisou chegar essa operação que vitimou 121 pessoas para que, efetivamente, o poder público, seja União, Estado, município, seja poder legislativo, executivo e judiciário, dê uma resposta. Mas ela não tem como contaminar ou atrapalhar o andamento da CPI. Elas podem coexistir se for necessário, como hoje foi aprovado o requerimento pedindo urgência no projeto que já foi votado desde 2023. Então, é um momento da gente poder, claro, focando no objetivo da CPI, mas também, se for necessário, aprovar a PEC da segurança, aprovar o projeto da lei antifacção, entre outras medidas, que esse seja o momento adequado para que esse debate seja feito. Senador, muito obrigado, por correr aqui, sair da sua eleição e ajudar a gente a entender como vai ser a CPI. Bom trabalho para o senhor. Elisa, a gente volta a conversar daqui a pouquinho sobre segurança pública.